Business de volta, hoje recebendo o advogado especializado em direito digital, José Milagre, falando sobre, é lógico, a nossa Constituição Federal da Internet, que é o marco digital. Como disse no primeiro bloco, foi aprovado no Congresso e agora está nas mãos dos senadores recebendo algumas emendas. Você não pegou o primeiro bloco? Entra agora no site www.redetvshop.com, o primeiro bloco está lá, mas espera, termina primeiro de ver o segundo bloco aqui no nosso Business, hoje recebendo o José Milagre. Bom, falando um pouquinho agora sobre essa questão aí, agora nós estamos construindo essa Constituição e quem é que vai vigiar isso daí? Existe um comitê gestor para acompanhar tudo isso, que misture alguém da comunidade, do povo aí? No que diz respeito à neutralidade da rede, isso, que é algo que muitas pessoas têm dúvida. O que é neutralidade da rede? Basicamente é isso. É não distinguir o conteúdo que o usuário acessa. Ou seja, o provedor não pode mais diminuir a sua velocidade de acordo com o seu conteúdo. Então, se você está usando o WhatsApp, o provedor falava, puxa, ele está usando o WhatsApp. Se ele usa o WhatsApp, ele não vai mandar SMS. E SMS eu recebo. O WhatsApp é de graça. Então, ele diminuía a velocidade do WhatsApp. Isso está proibido. Quem que vai fiscalizar? Quem que vai regulamentar? O Poder Executivo. A Presidência da República vai ouvir a Anatel e o Comitê Gestor e vão regulamentar quais são as situações que, excepcionalmente, o provedor vai poder diminuir a sua velocidade. Casos de calamidade ou para atender segurança pública. Então, isso vai ser regulamentado. Foi previsto no Marco Civil que cada cidadão tem o direito da neutralidade da rede. Como vai ser regulamentado? Por iniciativa do Executivo. Então, mas ouvindo aí nós temos, a Anatel e o Comitê Gestor. Nós temos o Executivo vigiando, a Anatel, que é uma agência, também é um órgão do governo. Sem dúvida. É um órgão do governo, não adianta falar que não, que é. E esse Comitê Gestor vai ter alguém da... São os extremos. Quem que vai ter no Comitê Gestor? A Anatel, embora ela devesse ser imparcial... Não, nenhuma agência né, José Milagre? Vamos combinar. Vai. Embora ela devesse, né, ela ser imparcial, ela tem sim, logicamente, defendido o interesse de teles. O Executivo, em tese, é imparcial. E no outro extremo está o Comitê Gestor, né, que já não é adepto a teles, mas já houve a iniciativa privada, aqueles que usam usuários. Então eu acredito que ficou bom ouvir esses dois, porque são dois extremos e que normalmente têm opiniões diferentes. O difícil seria você só ouvir um. Só a Anatel ou só o Comitê Gestor. Você poderia ter regulamentações muito extremistas. Então, ouvindo-se os dois, acredito que nós vamos ter uma regulamentação interessante da neutralidade. Lembrando que o Ministério Público ganhou poderes muito grandes com o Marco Civil. Ai, que ótimo. Né? O Ministério Público agora, por exemplo, pode entrar com uma ação coletiva na região de Bauru, exigindo que os provedores que aqui prestem serviços ofereçam a velocidade contratada. Uma ação civil pública, por exemplo. O Marco Civil já vem colocando o Ministério Público. Então, é interessante que os promotores se atualizem no Marco Civil para que eles possam também defender esse tipo de direito cidadão, que é o direito à inclusão digital. A julgar pelo consumo, pelo extremo consumo que nós temos, né, hoje no planeta todo, né, de rede, de internet, o advogado que se especializar nisso vai ficar rico, Milagre. Daqui a um tempo você vai me contratar para ser sua assessora de imprensa. Eu posso dizer que é bem interessante. É bem interessante, a mudança tecnológica, como você bem coloca, ela diariamente nos impõe atualização. Então, para quem gosta de tecnologia e aliar com legislação, isso é fundamental atualmente. Mudanças tecnológicas e de conteúdo. Sim. Com relação ao conteúdo, o Marco Civil é bem interessante, né? A partir de agora, provedor de aplicação de serviço não é mais responsável pelo conteúdo que postarem nas suas redes. Tá. Então, existiam, por exemplo, alguém me ofendia no Facebook, eu ia lá, processava o Facebook e ganhava uma indenização. Alguém me ofendia no WhatsApp, eu ia lá, processava o WhatsApp. O provedor agora ele só é responsável ser notificado para remover o conteúdo, não tomar nenhuma medida. Enquanto ele não for notificado para remover o conteúdo, ele não é responsável. Então não cabe agora eu processar o provedor, eu tenho que processar aquele que me ofendeu. E isso era uma questão polêmica, cada juiz julgava de um jeito. O Marco Civil, então, ele põe uma pá de cal nesse assunto. O provedor só é responsável se a partir de notificado não toma nenhuma medida para remover essa ofensa do ar. E aquela questão do YouTube lá, que qualquer coisa que você postasse, alguém fazia uma denúncia, o YouTube ia lá e tirava o seu programa, inclusive por conta do ECAD, de direitos autorais. E por falar de direitos autorais, se nós fôssemos ouvir os defensores de direitos autorais, o Marco Civil não ia sair nunca. Porque os defensores de direitos autorais... Não querem nada. Não, eles queriam legitimar isso que você disse. O notice take down. O que é o notice take down? Eu notifico e você tira. E cadê o judiciário? Né? Então, alguém sobe um vídeo da Tânia, eu vou lá, não gostei, eu notifico e vai lá e retira.
Cadê a justiça? Sem nem né? fazer nenhum tipo de Não, julgamento, de de forma análise. alguma. No Brasil de tem não entender nada sobre direito digital, inclusive. Justo. No Brasil tem a inafastabilidade do judiciário. Só um juiz de direito pode dizer, não, a Tânia Guerra excedeu. Retirou, não, é liberdade de expressão dela, mantém. E eles queriam isso, que eu notificasse e removesse. Pelo Marco Civil está proibido o notice take down. Toda remoção de conteúdo da internet em prestígio da liberdade de expressão ela deve passar pela análise de um juiz. Exceto num caso, quando houver pornografia, fotos pornográficas, íntimas, a própria vítima aí sim pode notificar o provedor para remover. Foi o que aconteceu com a Carolina Dickmann? Exato. Qualquer mulher, qualquer homem que hoje é exposto na internet com fotos íntimas que vazaram, ex-marido, ex-esposa, ex-namorado, vídeos. Antigamente o vídeo estava lá, o provedor sabia que era a pessoa, porque a pessoa juntava um RG e falava, não vou tirar. Busca uma ordem judicial. Mas, meu Deus, se eu for buscar uma ordem judicial, daqui 3 horas isso está no Japão. Meu pai está vendo isso, minha mãe, não interessa. Busque uma ordem judicial. Para esses casos, o legislador teve bom senso. Sempre que envolver pornografia, fotos, vídeos íntimos, a própria vítima, por meio do seu advogado, pode notificar o provedor, ele tem que remover. Se ele não remover, ele vai ser responsabilizado, vai indenizar essa vítima. Esse é o único caso de notice take down, ou seja, onde eu posso notificar e o provedor tem que remover sem a ordem judicial. Nas demais hipóteses, direito autoral e assim por diante, se eu não gostei de algo, eu que peça para um juiz entender que aquilo é ofensivo. E se ele entender, aí sim ele determina a remoção. Se alguém fez teve algum tipo de relação pela internet com alguém, a pessoa gravou do outro lado, você não sabe se ela gravou ou se ela não gravou. Existe como saber se isso está dentro do provedor? Então, na verdade, normalmente as pessoas só descobrem que gravou quando o conteúdo é publicado. Né? Isso é o que mais nós temos no escritório. Que a pessoa se deparou com uma situação em que aquele que filmou disse que tinha apagado ou que não tinha feito filmagem. Hoje em dia, muito discretamente consegue fazer essas filmagens. A pessoa vai descobrir quando entrou na internet. Quando entrou na internet, a regra é essa. Para a gente remover esse conteúdo, nós identificamos onde está hospedado, está no Facebook, está no WhatsApp, não, está no YouTube. Então, mas tem como detectar isso? Sem dúvida. A perícia técnica faz isso. Nós descobrimos quem é e já ingressamos com o pedido de remoção. Lembrando que nesse caso não basta remover, nós pedimos remoção e identificação dos IPs, né, que é o número que identifica a pessoa, para que eu possa responsabilizar. Mas eu tenho certeza que foi ele, foi meu ex-marido, eu lembro desse dia. Não interessa. Por mais que você tenha certeza, se você processar diretamente, sem a prova técnica, você corre o risco de perder a ação. Pode ser a nova mulher do seu marido que fez isso. Existe muito caso dessa natureza. Então você entra com a ação e aí sim o provedor vai mostrar exatamente, saiu da casa dele, do endereço dele, desse dia. Aí sim você tem uma prova técnica e pode processá-lo criminalmente. Tem lei Carolina Dickmann aí, né? Aprovado, nós viemos falar aqui no último programa, a gente participou sobre isso. Tem crime já no Brasil desde 2013 e além da indenização por danos morais, né? Que você foi exposto para o mundo todo em situações íntimas e com aquela garantia de que nunca mais vai ser removido. Você diria que o Marco Civil vai democratizar a internet ou vai dar uma amarrada nela? Qual que é a sua opinião? Não, ao contrário do que todos pensam, o Marco Civil ele não é censurador, ele não é restritivo, ele foi um remédio que a sociedade desenvolveu para que não se criminalizasse a internet. Nós temos uma série de projetos de lei que iriam punir, criar penas criminais. Na França, por exemplo, invasão de computadores é uma pena altíssima, 15 anos de reclusão. Isso não é interessante. O Brasil está dando um exemplo para o mundo, que antes de você restringir, criminalizar, que você crie direitos, aprenda com a internet. A internet só cresceu porque ela é livre. E nós temos também relatos e experiência de que países que têm marco civil da internet se desenvolvem mais. Porque empresas, provedores de tecnologia, todos que vão investir no país procuram conhecer qual é o ambiente legal. E quando você tem um marco civil, você evita decisões contraditórias, você evita instabilidade. Então você tem mais investimento, acaba contribuindo para que se desenvolva mais um país no que diz respeito à internet e tecnologia. Até porque você cobra dos provedores maior responsabilidade, maior qualidade. Parece que os Estados Unidos estão mudando alguns itens na lei de internet que regulamenta a internet lá por conta do marco civil do Brasil? Existe na verdade, isso? Eu li isso, acho que no Estadão esses dias. Os Estados Unidos têm um marco regulatório há um bom tempo. Por outro lado, os Estados Unidos ele sofreu com o terrorismo. Aliás, a Europa e os Estados Unidos sofrem com o terrorismo. Crime eletrônico lá é terrorismo. Então embora nós tivéssemos leis de direitos aos cidadãos, nós também temos leis restritivas. Ou seja, o governo criou leis para poder dar base para ele coletar informações para ele se proteger em face do terrorismo. Então não dá para dizer que os Estados Unidos está mais avançado em termos de direitos. Lá é mais restrição. O governo tem muitos poderes.
Esse é o problema. Qual que é a relação Estados Unidos-Brasil quando eu falo em marco civil? As pessoas não entendem. Hoje, se você usa um serviço americano, e com certeza todos que nos estão assistindo aqui estão usando um serviço americano, seja Facebook, seja o WhatsApp, enfim, e assim por diante, você está sujeito às leis americanas porque ele te coloca isso por contrato. Por quê? Porque o Brasil não tinha uma lei para falar, não, aqui é nossa lei. O Marco Civil então vai fazer isso agora. Ele tem essa lei, ele substitui o contrato dos provedores. Então, tudo que acontecer de problema, esse provedor quer prestar serviço aqui, ele vai ter que atender a nossa legislação brasileira. A maioria dos provedores é estrangeira? A maioria dos provedores. A internet é americana. Né? Para você ter uma ideia, hoje eu tenho aproximadamente, salvo engano, 6 cabos que do Brasil eu consigo me comunicar com a Europa. Desses 6 cabos, todos os cabos passam pelos Estados Unidos. Todos os cabos. Como que a espionagem da NSA aconteceu? Todo o tráfego de brasileiro que sai e vai para o mundo passa pelos Estados Unidos. A internet é um cabo, é um cabeado. Sim. O único cabo que é direto, que é o Atlantis 2, Brasil-Europa, ele só serve para telefonia. Por isso essa estrutura favoreceu que os Estados Unidos grampeasse o Brasil. O que vai se construir agora? Vai se construir um cabo diretamente com a Europa, mas vai custar muito caro, 500 milhões, e para 2016. Então, essa estrutura facilitou a espionagem. Então, diante dessa estrutura deficiente que nós temos, que pelo menos a gente tem uma lei, uma legislação, para que nós possamos cobrar respeito à nossa privacidade, seja por governo de outros países, seja por provedores que são constituídos nos Estados Unidos, mas que prestam serviços aqui. Nós só usamos hoje, os principais serviços que nós usamos hoje de internet são de provedores americanos. É Facebook, é Google, é YouTube, é WhatsApp, todos estão nos Estados Unidos. Então eles não respeitavam a nossa legislação porque não tínhamos. O Marco Civil então vem suprir essa lacuna. Bacana. Querido, nosso tempo está se esgotando. Ficou faltando falar alguma coisa que você julga super importante, algum recado, uma consideração final? Eu acredito que a gente conseguiu vencer bem. O Marco Civil é isso, não tem segredo, não é censura, realmente é uma lei que vai garantir direitos, mas também cabe conscientização, né? De nada adianta eu ter legislação se o usuário não busca seus direitos, não demanda. Aqueles que se sentem vitimados hoje com crime eletrônico saibam que existe hoje toda a estrutura para que a pessoa identifique e faça justiça. Normalmente é muito comum, as pessoas vão no escritório e acabam, puxa, mas como eu vou identificar essa pessoa? Como é que ele vai ser pego, etc. Ele me difamou, me ofendeu na internet. E hoje você tem estrutura para chegar na grande maioria dos casos. Então hoje a perícia e o direito, eles estão acompanhando a tecnologia. Já existem mais de 20 mil processos de crimes digitais em andamento no Brasil. Com certeza, aquele que foi lesado possa buscar um especialista que vai fazer valer o direito dele, caso ele foi difamado, ofendido ou teve algum direito violado por meio da tecnologia. Tá, nessa fase que nós estamos, com o projeto no Senado, a população não pode mais opinar. Agora não nessa pode fase mais. Não. Nós tivemos 2 anos em que a população pôde opinar. Muita gente deve estar acordando agora. Muita gente acordou. Natural, né? Exatamente. Aos 45 do segundo tempo entra uma associação lá e quer inserir isso. Não é por aí, né? Nesse momento não dá, só por meio dos nossos representantes. Por exemplo, o senador Aloysio Nunes propôs 11 emendas lá já no Senado, né? É uma iniciativa muito interessante porque está aprimorando o Marco Civil e não empacando como muitos dizem por aí. Então o Marco Civil ele é apartidário, diga-se de passagem, ele não é do PT, ele não é do PSDB, ele é da sociedade. E para o cidadão ficar atento, muita gente está querendo ser o pai do Marco Civil agora. Essa discussão eu acompanho desde 2009, fui em audiência pública em 2011. Muita gente, muito político chegando agora e querendo ser o pai e o cidadão ficar atento. Os políticos passam e as leis ficam e nós temos que ficar de olho nos dois, certo? Eu agradeço muito a presença do José Milagre, que é um advogado especializado em direito digital, mais uma vez conosco aqui, sempre elucidando, esclarecendo e ajudando você, que é um telespectador do canal 27 da NET. Não saia daí, programação 24 horas com as melhores ofertas de Bauru e região é aqui na Rede TV Shop, tanto para quem compra como para quem vende. Então, não sai daí, continua na nossa programação. E se você perdeu, ligou a televisão agora, perdeu essa entrevista deliciosa, entra no www.redetvshop.com, tá lá, business, tá lá essa entrevista e muitas outras bacanas para você ver. Tchau, obrigada, querido. Obrigado.